Da Wondery, esse é o Modus Operandi. Esse episódio foi feito para os nossos antigos assinantes pagos e hoje a gente está liberando para todos os ouvintes. O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Denise e o filho de 2 anos, James, saíram para fazer compras numa sexta-feira à tarde. Quando ela se distraiu por 1 minuto para pagar pelas compras, o James desapareceu dentro do mercado. Quando a polícia checou as câmeras de segurança, todos respiraram aliviados ao ver de quem o James estava acompanhado. Mas esse alívio se transformou em pânico quando o James foi encontrado 2 dias depois. Eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira. E essa é a história de James Bulger. A Denise e o Ralph Bulger se conheceram quando eles tinham 18 anos e se casaram pouco tempo depois. Quando eles estavam juntos há 2 anos, a Denise engravidou e eles ficaram muito animados. Ela vinha de uma família enorme, ela tinha 12 irmãos, então a casa dela sempre vivia cheia de crianças, ela amava e a família vivia brigando com ela, porque quando ela era pequena, ela acordava as crianças menores de propósito só pra brincar com elas. Só que depois, como que faz pros bebês dormirem de novo, né? Os pais sofriam. Então a Denise queria muito, muito, muito ficar grávida, né? Era uma coisa que ela sempre quis, ela gostava muito de criança. E quando eles descobriram que ela ia ter uma menina, ela escolheu o nome de Christy pra ela. Mas no dia do parto, toda a alegria que a Denise e o Ralph estavam sentindo foi embora. Durante o ultrassom, o médico percebeu que o batimento cardíaco da Kirsty não estava mais lá. A gravidez inteira, a Denise fez absolutamente tudo que o médico mandou para garantir que nada ia dar errado com a filha. Até então, todas as consultas tinham mostrado que a Kirsty era um bebê saudável e que estava pronto para nascer. Então, apesar do médico ter dito que ele não encontrou o batimento cardíaco do bebê, a Denise ainda tinha esperanças de que ia dar certo e que aquilo era só um susto. A primeira coisa que a enfermeira disse quando ela viu a Kirsty pela primeira vez foi: ela é perfeita. Isso foi um alívio para Denise, porque a filha dela estava bem. Só que o alívio foi embora quando a enfermeira se corrigiu e disse que isso não significava que ela estava viva. E aí a Denise e o Ralph voltaram para casa arrasados, né? E ficaram meses lidando com o luto de ter perdido esse bebê. Mas 2 anos depois ela ficou grávida pela segunda vez e durante toda a gravidez ela ficou muito paranoica, né? Como ela tinha perdido o primeiro bebê, ela ficou com medo de perder também. Então, ela fazia exame toda semana pra garantir que tava tudo bem. Ela ligava pro médico, ela sentia gases, assim, ela ligava pro médico, ela tava bem preocupada. E no dia 16 de março de 90, em Liverpool, lá na Inglaterra, nasceu o James Patrick Bulger. E com o trauma de ter perdido a Christy, ela virou uma mãe um pouco protetora demais, sabe? Ela não deixava ele sair perto dela nem um segundo, tal. Só que o James não facilitava, porque ele era uma bolinha de energia ligada no 220. Então ele tava sempre querendo brincar, gritar, conversar com todo mundo. Aquela criança bem elétrica, né? E eles passavam a maior parte do tempo na casa da mãe da Denise, onde todos os outros filhos, né, os irmãos dela, levavam as crianças, os primos, né? Então, imagina essa primaiada, quantos primos não eram, né? Então, aquela coisa, família grande, a família gostava muito de ficar junto, né? E eles amavam o James, né? Ele fazia muita piada, muita gracinha, ele era super fofo. Até que no dia 12 de fevereiro de 1993, a Denise foi para casa da mãe dela com o James, como ela fazia sempre. E aí, chegando lá, uma das cunhadas da Denise perguntou se ela não queria ir até o shopping junto com ela e a filha. E a Denise achou que era uma boa ideia, porque era mais fácil ficar de olho nas crianças, assim, com 2 adultos, né? E as crianças poderiam se divertir entre si. Antes de sair de casa, ela pensou em levar o carrinho do James. Só que ela achou melhor não, porque depois que elas fizessem compras, não ia ter espaço na mala para o carrinho. Às 3:30 da tarde, então, eles entraram no açougue e a Denise teve que soltar a mão do James para pegar o dinheiro dentro da bolsa. E nesses segundos que ela foi fazer isso, o James saiu da loja. A Denise entrou em pânico e perguntou se alguém tinha visto para onde ele tinha ido, mas ninguém sabia onde ele estava. E de repente, o James estava desaparecido.
Quando a Denise saiu da loja, ela pensou, bom, ou ele correu pra esquerda ou pra direita, então eu tenho 50% de chance de acerto. E ela correu pra direita, ela seguiu o instinto dela e foi. E começou a perguntar se alguém tinha visto o James. Ela encontrou um segurança do shopping, contou o que tinha acontecido. Mas o cara não deu muita importância, porque as crianças se perdiam muito ali, né? Então ele falou, tipo, calma, né? Ele não desapareceu, ele só tá perdido, a gente já vai encontrar ele e tal. Só que deu 40 minutos e ela não achava. E aí ela resolveu chamar a polícia logo. E aí todo mundo começou a procurar por ele. E a ideia inicial era que o James tinha entrado embaixo ali de algum stand, dentro de algum armário e estava preso, sabe? Se prendeu ali em algum lugar. Mas 2 horas depois o mercado já estava fechando e nada do menino. Então a polícia começou a procurar do lado de fora do shopping, né? Eles colocaram caixas de som nas viaturas, começaram a anunciar que o James estava desaparecido para ver se alguém tinha visto ele. A polícia pediu para Denise ligar para o Ralph, porque eles queriam conversar com os dois pais separadamente, para ter certeza, né, que nenhum dos dois tinha a ver com isso e tal. E eles perguntaram se algum dos dois já tinha machucado o James, se eles estavam tendo algum problema em casa, se era possível que um deles tivesse sequestrado o James para não dividir a guarda. Enfim, né, gente, perguntas que são meio esquisitas, mas que faz parte de quando você está investigando algo assim. E a Denise e o Ralph, eles não deram nenhum motivo para a polícia pensar que os pais pudessem estar envolvidos, assim, eles estavam, tipo, desesperados. A polícia ficou sabendo que naquele dia um criminoso sexual tinha sido visto no shopping e, né, logo acharam que ele podia estar envolvido no desaparecimento. E aí um grupo de policiais foi olhar as câmeras de segurança do mercado para ver que lado ele tinha ido, né? Porque como ela tinha, né, ido para a direita, realmente ela tinha 50% de chance, mas a gravação mostrou que o James tinha saído do açougue 3h39 da tarde. E a Denise saiu às 3h40, 1 minuto depois. Só que, gente, ele foi pra esquerda, ela tinha corrido pra direita e ele foi pro outro lado. E a próxima vez que eles encontraram o James na gravação, ele estava acompanhado de 2 meninos, que pareciam ter por volta de uns 13 anos, assim. E foi um alívio pra todo mundo, porque eles pensaram, putz, não é um criminoso, né? Então, outras crianças, talvez eles estavam ajudando o James a encontrar a mãe dele, aquela coisa. Então, às 3h42, o James estava segurando a mão de um dos meninos e saindo do mercado. Ou seja, ele saiu do mercado só 3 minutos depois da Denise começar a procurar. E nessa hora ficou claro para a polícia que eles não estavam mais lidando com um desaparecimento, e sim com um sequestro. No dia seguinte, a polícia organizou uma entrevista coletiva para mostrar a gravação das câmeras de segurança e tentar ver se alguém conhecia os meninos que estavam com ele. Eles ainda não tinham 100% de certeza de que os meninos tinham feito aquilo de maldade, porque podia ser só criança que não sabia o que estava fazendo e tal. Talvez eles tivessem levado o James para brincar e perderam a noção do tempo. E, sei lá, descobriram a polícia, né, que a polícia tava por trás, ficaram com medo de contar que estavam com ele, enfim. Pode ser bastante coisa, né? Ou então, sei lá, eles ficaram sabendo que a polícia estava procurando por ele, e deixaram o James sozinho em algum lugar, pra fingir que a culpa não era deles, enfim. Ou algum acidente pudesse ter acontecido enquanto eles brincavam. Então, as possibilidades eram muitas. Durante todo esse tempo sem notícias, a Denise não conseguia se acalmar. Ela nem conseguia deitar ou sentar ou fazer qualquer coisa que deixasse ela um pouco confortável, né? Porque ela se sentia culpada de estar segura enquanto o James estava sozinho no frio. Os policiais tiveram que implorar para ela ir embora da delegacia e prometeram ligar assim que tivessem notícias. Mas a Denise não queria esperar, ela ligava na delegacia a cada 15 minutos e depois de algumas horas ela decidiu só esperar o telefone tocar. E o telefone tocou. Ela saiu desesperada para atender, mas do outro lado, não era a polícia dando boas notícias sobre o James. Era um homem falando: "Eu tô com seu filho." A Denise contou para a polícia sobre a ligação, mas rapidamente eles perceberam que era um trote. E aí voltou a estaca zero de não fazer ideia de onde o James estava. Até que uma testemunha apareceu dizendo que tinha visto 2 meninos com um menino pequeno chorando perto do canal que ficava do lado do mercado. Então a polícia começou a procurar nos arredores. A primeira coisa que eles fizeram foi chamar os mergulhadores para procurar dentro do canal. Eles continuaram achando que podia ter acontecido um acidente, enfim, ele pudesse ter caído na água sem querer, aquela coisa, né, de
de ir investigando todas as possibilidades possíveis, assim. Outros policiais foram procurar ali nos trilhos do trem que ficavam pela área, porque era um lugar conhecido que as crianças iam brincar. A Denise não aguentou ficar esperando dentro de casa e perguntou para a polícia se podia procurar por conta própria. Um policial se ofereceu para ir com ela e eles começaram a dar várias voltas de carro pela área do shopping para ver se encontravam alguma pista. Mas depois de algumas horas, o policial recebeu uma ligação no rádio dizendo que tinha que voltar para a delegacia imediatamente. E, mais uma vez, a Denise ficou com esperanças. Ela achou que eles tivessem encontrado o James, mas não queriam falar pelo rádio e tal. Então, ela achou que ela ia chegar na delegacia e ele ia estar lá. Mas não foi essa notícia que ela recebeu. No domingo, 2 dias depois do James ter desaparecido, o cadáver de uma criança foi encontrado. Esse cadáver foi encontrado por crianças que estavam brincando lá nos trilhos do trem, e a situação do corpo é que ele estava cortado ao meio. E esse mesmo local onde o cadáver foi encontrado ficava a uns 5 quilômetros mais ou menos do shopping de onde o James tinha desaparecido. A polícia pediu, para que um dos membros da família fosse até lá para identificá-lo. E um dos tios foi até lá e confirmou que sim, que o corpo pertencia ao James Bulger, de 2 anos de idade. Mesmo depois de encontrar o cadáver, a polícia ainda estava achando que tinha sido um acidente, que os meninos pudessem ter levado o James para brincar nos trilhos e o trem acabou acertando ele sem querer, enfim. Ainda não tinha muito uma percepção de homicídio ou alguma coisa do tipo. Eles realmente estavam apostando muito no lance do acidente. Mas assim que o legista viu os ferimentos do James, a possibilidade de ter sido um acidente foi descartada. Ele disse que foi o caso mais brutal que ele viu em 25 anos de profissão. O rosto do James tinha lesões que não combinavam com o trem, e ele tinha baterias dentro da boca e tinha tinta azul dentro do olho dele. Ele tinha um total de 42 lesões pelo corpo, incluindo 10 fraturas na cabeça. Era tanta coisa que o legista nem conseguiu identificar qual delas matou o James. Além disso, os sapatos, meias, calça e cueca do James tinham sido removidos. Isso fez com que a polícia suspeitasse de abuso sexual, mas nenhuma evidência no corpo em si confirmou essa suspeita. E ele também tinha tijolos em cima dele, como se alguém estivesse tentando esconder o corpo. Ainda sem saber a identidade dos 2 meninos, a polícia continuou divulgando a imagem das câmeras de segurança, na esperança que alguém reconhecesse um dos 2. A notícia da morte do James deixou muita gente desesperada, e com medo de que os seus filhos fossem sequestrados também pelos meninos. Aquela onda de pânico, que é comum quando você vê um caso muito assustador e triste como esse. E a polícia também alertou os pais para não largar a mão das crianças quando tiver, de mão dada na rua, para tomar mais cuidado. E muitos pais também começaram a colocar aquelas coleiras, na hora de sair de casa. Que é tipo algo que você coloca no ombro da criança, enfim, algum lugar para que ela não vá muito longe de você. E daí os pais se dividiram em 2 grupos. Os que culpavam a Denise por ter soltado a mão do James e os que davam todo o apoio possível para ela, Só que o apoio era muito maior do que as críticas e várias pessoas foram aos trilhos colocar flores, colocar mensagens pro James e pra família e tal. Tanto que no dia do enterro, mais de 1.500 pessoas compareceram. A família recebeu mensagens de pessoas do mundo inteiro e até a rainha Elizabeth mandou uma carta para a família. A Denise e o Ralph disseram que não queriam que as pessoas enviassem flores, mas que se eles realmente quisessem dar alguma coisa, eles poderiam fazer uma doação para o Hospital Infantil de Liverpool. E nos dias que seguiram a descoberta do corpo, mais de 15 meninos foram interrogados pela polícia, mas nenhum deles foi confirmado como um dos assassinos. Um dos suspeitos foi levado até a delegacia pelo próprio pai. Ele ficou sabendo do caso do James e ligou para a polícia dizendo que no dia do desaparecimento, o filho dele tinha ido para esse mesmo shopping e quando voltou para casa, ele lavou o casaco que ele estava usando. Então o pai levou o menino na delegacia e de algum jeito as pessoas ficaram sabendo que o menino era um dos suspeitos e a mídia foi para frente da casa dele esperar eles voltarem. E aí, na sala de interrogatório, o pai ficou gritando com o menino, falando, que ele tinha que falar a verdade, que ele tinha que confessar. E a polícia até teve que mandar ele se acalmar, porque ele não podia influenciar o filho a fazer uma confissão falsa, Então, foi bem tenso, assim, mas a polícia começou a fazer perguntas e eles viram que o menino, acho que pra sorte desse pai, o menino não tinha nada a ver com assassinato. Tudo aquilo que o pai disse que tinha acontecido foi no dia anterior ao desaparecimento do James. Então, ele não podia ser o assassino. Só que o estrago já tinha sido feito.
A população passou dias na frente da casa da família exigindo justiça e eles tiveram que se mudar. E depois disso a polícia ficou mais uns dias sem novidades sobre o caso. E aí, uma semana depois, uma pista mudou tudo. Uma mulher viu as imagens no jornal e ela reconheceu as crianças. Ela disse que eles estavam sempre faltando aula e causando confusão no bairro dela. E que no dia do desaparecimento, ela tinha visto um deles chegando em casa com uma tinta azul no casaco. Como tinha sido divulgado que eles encontraram tinta azul no James, ela desconfiou. Os meninos foram identificados como Robert Thompson e John Venables, ambos de 10 anos de idade. O John nasceu no dia 13 de agosto de 82 e era filho de pais divorciados que dividiam a guarda dele, do irmão e da irmã. E depois do divórcio, o John começou a fazer de tudo pra chamar muito atenção. Ele não parava quieto no colégio, aquele menino que ia atrapalhar a aula, sabe, causando, batendo, fazendo confusão, gritando. Só que o que ele fazia era um pouco a mais, assim, ele batia a própria cabeça na mesa, girava pela parede, derrubava quadro que estava pendurado. Só que as coisas foram piorando, ele começou a jogar coisas nas outras crianças, a se cortar com tesoura, sabe? Um dia a professora pegou o John tentando estrangular outro aluno com uma régua. O aluno já estava quase desmaiando na hora que ele foi encontrado e o John acabou sendo expulso da escola. E foi na escola nova que ele conheceu o Robert. O Robert nasceu no dia 23 de agosto de 1982, só 10 dias depois do John, e ele morava com a mãe e com mais 6 irmãos. O pai abandonou a família quando o Robert era bem pequeno, depois de passar meses traindo e batendo na mãe dele. Uma semana depois, a casa deles pegou fogo, então a mãe e os 7 filhos tiveram que se mudar para uma casa menor e começar a reconstruir a vida de novo. Só que cuidar de 7 crianças sozinhas não era uma tarefa fácil, né, gente? Ainda mais quando você tá fazendo tudo isso, tentando trabalhar, tentando encontrar uma forma de sobreviver. Então é óbvio que a mãe não dava conta de tudo que as crianças faziam. Então Robert começou a faltar na escola. E a mãe dele não fazia nem ideia. No ano do assassinato, do James, o Robert tinha faltado 40 dos 140 dias de aula do ano. Então, assim, basicamente ele estava indo 1/3 das aulas no ano, assim. Até que um dia o irmão mais velho do Robert ligou para o conselho tutelar e contou para eles o que estava acontecendo na casa. Os 3 filhos mais velhos foram retirados da família e colocados em lares adotivos. Então o Robert ficou sendo o mais velho da casa. E ele aproveitou essa oportunidade para incentivar os irmãos mais novos a serem iguais a ele. Ele obrigava eles a faltar aula, a roubar loja, e se eles se recusassem, ele batia neles. E o John estava sempre junto com eles nessas confusões, então eles eram muito conhecidos na vizinhança como os encrenqueiros, né? Na escola, os dois também estavam sempre arranjando confusão, mas de jeitos diferentes. Os professores diziam que o Robert era mais quieto durante a aula, só que o John continuava fazendo coisa para chamar atenção. E aí, fora da aula, o Robert estava sempre metido em alguma coisa, e quando os professores descobriam, ele tentava mentir de todas as formas possíveis. O John, por outro lado, sempre admitia quando era descoberto fazendo alguma besteira. Então, na opinião dos professores, parecia que eles meio que se complementavam. Cada um dos meninos foi levado para uma delegacia para serem interrogados separadamente, e quando a polícia ficou sabendo da idade dos meninos, eles não acreditaram que eles eram os responsáveis. Tanto que enquanto eles estavam sendo interrogados, um dos policiais estava participando de um programa de TV, pedindo para as pessoas mandarem informações sobre os meninos da câmera de segurança, porque ele não acreditava que meninos de 10 anos pudessem ter cometido um crime brutal daquele. Enquanto isso, os policiais nas delegacias não sabiam o que fazer com os meninos. Eles tinham muitos protocolos para entrevistar suspeitos de assassinato, não sei o quê, né? Mas a gente não pode fazer a mesma coisa com crianças. E, inclusive, a gente já contou aqui em outros episódios e coisas que fazem com as crianças, né, indevidamente. Tipo, interrogatórios totalmente indevidos, sem ter um responsável junto. Até no Making a Murderer, né? Tem um adolescente lá que é entrevistado sem supervisão, e enfim. A primeira coisa que eles fizeram foi explicar o motivo deles estarem ali e descobrir se eles sabiam ou não o que tinha acontecido com o James. Ambos confirmaram que tinham ouvido falar do assassinato e Robert disse que foi com o irmão colocar flores no trilho do trem em homenagem a ele. Então eles começaram testando, os garotos para saber se eles sabiam a diferença entre verdade e mentira.
Lembrando aqui, gente, que a gente tá falando de um interrogatório, sei lá, nos anos 2000, com crianças de 10 anos de idade. Então, se muitas vezes a gente fala sobre quão complexo pode ser um interrogatório, por todas as questões de poder, quando a gente fala de dois adultos, imagina nessa situação que a gente está falando de adultos interrogando crianças, né, que não necessariamente sabem como se defender ou todos os seus direitos. E é tudo muito complexo, porque hoje a gente tem leis para proteger as crianças desse tipo de coisa. Mas, voltando aí nessa época, não necessariamente era assim. Bom, então eles começaram perguntando coisas simples, né? Por exemplo, um dos policiais perguntou pro Robert se era verdade que o Liverpool tinha ganhado o jogo de futebol no sábado passado. E aí o Robert falou que não, que era mentira, porque eles tinham perdido o jogo. Depois do teste, ele perguntou se o que tinha acontecido com o James tinha sido certo ou errado, e o Robert disse que foi errado. E perguntou se a polícia tinha tentado levar o James para o hospital para fazer ele viver de novo. Isso para a polícia foi muito assustador, porque eles tinham torturado o James por horas e colocado ele para ser atropelado pelo trem de propósito. Será que o menino realmente achava que o que eles tinham feito podia ser desfeito? Ou ele estava tentando fingir de bobo, sabe? De inocente, para não ter que ser culpado pelo que aconteceu. Outra coisa que assustou a polícia foi o fato do Robert ter falado que não tinha motivo para matar o James, porque se ele quisesse matar uma criança, ele podia matar um dos irmãos dele. Os policiais perguntaram para os meninos se eles estavam no shopping no dia que o James desapareceu. E no primeiro momento, o John negou, mas não demorou muito para ele confessar que ele estava. O John disse que ele chegou a ver o James andando sozinho pelo shopping, mas o que os policiais acharam estranho foi que ele tinha descrito exatamente o que o James estava usando. E para qualquer pessoa, né, descrever em detalhes a roupa que alguém está usando, para os policiais, ela tinha que ter passado muito tempo olhando, assim, sabe? Não que viu de passagem, tipo, eu vi rapidinho ele no shopping, mas como que você lembra, né, de tudo que ele estava usando? Então a polícia achou isso suspeito. Outra coisa que a polícia achou suspeita é que o John perguntou se era possível encontrar digitais na pele de alguém. Quando eles chegaram na delegacia, né, assim como fazem com os adultos, os policiais tiraram as digitais do Robert e do John. Então, para os policiais, deu para entender que o John talvez estivesse começando a entender a seriedade do que estava acontecendo. Então, não demorou muito para os dois meninos confessarem. O Robert confessou diretamente para a polícia que ele e o John tinham sequestrado o James. Ele disse que eles tinham levado o James até o trilho do trem e que o John tinha matado ele. Só que o John esperou os policiais saírem da sala e confessou para os pais que estava lá quando o James morreu, mas jurou que ele não era o responsável, que a culpa era do Robert. E como as salas da delegacia têm câmera, né, os policiais ouviram tudo. E no dia 20 de fevereiro, 8 dias depois do James ter desaparecido, o Robert e o John foram oficialmente acusados pelo assassinato dele. E agora que eles já tinham confessado, os meninos começaram a contar o que tinha acontecido naquele dia. E aparentemente o plano deles era machucar uma criança desde o começo. Eles queriam sequestrar uma criança no shopping, levar até o canal e jogá-la lá dentro. E que eles tentaram fazer isso com o James, mas que ele estava chorando muito. E aí eles não queriam arriscar que alguém pudesse ouvir. Então eles decidiram ir até os trilhos, só que o James recusou andar. E aí um deles empurrou o garotinho no chão, bateu a cabeça dele muito forte, o que provavelmente gerou uma das 10 lesões que ele tinha na cabeça. Quando eles chegaram nos trilhos, já é muito difícil falar de lesão, né, em criança, mas descrever crianças indo nesse nível de violência com outra criança é bem mais difícil, tá, gente? Então, não vou entrar em detalhes, mas basicamente eles bateram no James com pedras, pedaços de madeira, barras de metal. Eles jogaram tinta azul no James. Foi bem violento mesmo. Quando o James parou de se mexer, o Robert e o John colocaram ele no trilho do trem com os tijolos em cima para ele não conseguir levantar. Eles acharam que se a polícia encontrasse ele nos trilhos, eles iriam achar que tinha sido um acidente, né? E eles eram pequenos demais para entender que todas as outras lesões que eles causaram não batiam com um acidente de trem, né? Enfim, eles não sabiam. E eles tiveram que mudar o local do julgamento para uma cidade a mais de 60 quilômetros de distância de onde o crime aconteceu,
porque a população daquela área já estava pronta para linchar esses meninos, né? Então eles precisavam de um lugar mais neutro para ter o julgamento. Quando foi anunciado que eles tinham sido acusados, a polícia decidiu não divulgar os nomes deles por segurança, mas mesmo assim uma multidão de 300 pessoas se juntou na porta da delegacia para ver eles saindo. Na hora que o povo viu uma van saindo do estacionamento da delegacia, eles começaram a atacar, a tentar parar o carro para descobrir quem que eram esses meninos, né? Então, assim, o caos. Então, até por causa dessa tensão toda, a polícia sabia que tinha que mudar o local do julgamento, né? Para segurança de todo mundo, segurança até da população, enfim, não fazia sentido. O julgamento começou 8 meses depois do assassinato, no dia 1 de novembro. O Robert e o John se declararam inocentes do sequestro e assassinato do James e de uma terceira acusação, que a polícia tinha descoberto durante a investigação. Antes de encontrar o James, os meninos tentaram sequestrar uma outra criança no shopping. O John admitiu durante o interrogatório que eles estavam planejando sequestrar uma criança, levá-la para a parte de trás do shopping onde os ônibus passavam e empurrar ela na frente do ônibus para fingir que foi um acidente. As câmeras de segurança mostram que, 12:30, 3 horas antes do James desaparecer, o John e o Robert estavam de olho em 2 crianças que estavam com a mãe no mercado. E a mãe teria ouvido o John falar: "Vamos pegar uma delas." Mas na hora pensou que ele estava tentando roubar alguma coisa da loja, enfim, e não uma das crianças. Testemunhas foram chamadas para confirmar as histórias que os meninos tinham contado durante o interrogatório. No caminho do mercado até os trilhos do trem, 38 pessoas viram os 3 juntos, mas eles não sabiam que um menino estava desaparecido, então não desconfiaram da situação, né? Tipo, para ligar para a polícia, ou pra... enfim, você vê 3 crianças juntas só. Algumas pessoas testemunharam que viram o James chorando e que perguntaram para os meninos o que estava acontecendo. E eles falaram que o James estava perdido e eles estavam levando ele para a delegacia para tentar encontrar os pais. Para outras pessoas, eles disseram que o James era irmão deles e eles estavam indo para casa. No meio do caminho, eles encontraram um amigo do Robert e ele disse que o James era irmão do John e que estava chorando porque tinha caído. Ou seja, muita gente encontrou com eles, né? Muito triste. Eles andaram quase 5 quilômetros nesse caminho aí que eles encontraram essas pessoas, e cada pessoa que perguntava, né, eles contavam uma história diferente. Além de testemunhas, eles também tinham evidências que ligavam os meninos à cena do crime. A tinta que foi encontrada no corpo do James também estava nas roupas que os meninos estavam usando naquele dia. Fios de cabelo do James e o sangue dele foram encontrados no sapato do Robert e no casaco do John. E a sola dos sapatos que eles estavam usando no dia batiam com as marcas deixadas no rosto do James. Eles também trouxeram psiquiatras que avaliaram os garotos e eles confirmaram que eles tinham sim a capacidade de distinguir entre certo e errado e que eles eram maduros o suficiente para agir de forma maliciosa. Em nenhum momento os meninos falaram durante o julgamento, mas a promotoria mostrou a gravação dos interrogatórios. Foram mais de 20 horas de gravação, então os jurados tiveram que tirar conclusões usando as gravações, as provas e os testemunhos de outras pessoas. No dia 24 de novembro, depois de 3 semanas de julgamento, o júri chegou a um veredito. O Robert e o John, na época com 11 anos, foram considerados culpados do assassinato do James. Uma parte dos jurados não achou que os meninos tinham matado o James com premeditação, porque eles eram novinhos demais para entender o que estavam fazendo. Mas o juiz disse: o assassinato de James Bulger foi um ato diabólico inigualável. Uma criança de 2 anos foi tirada da mãe, obrigada a andar por quilômetros e apanhou até morrer. Depois foi colocada nos trilhos do trem para que ele fosse atropelado em uma tentativa de esconder o assassinato. Na minha opinião, o que vocês fizeram foi planejado e perverso. A sentença escolhida foi algo que eles chamam de At Her Majesty's Pleasure, que quer dizer que eles ficariam presos por tempo indeterminado, mas com um mínimo de 8 anos. E o juiz também liberou a divulgação do nome do John e do Robert, que até então estavam sendo chamados de criança A e criança B nos jornais. Ele disse que fez isso porque o interesse público era mais importante do que o interesse dos acusados. Nesse meio tempo, a Denise descobriu que estava grávida de novo e foi aconselhada a não comparecer no julgamento, porque os médicos acharam que o estresse podia causar um aborto. Até hoje, a Denise não sabe tudo o que aconteceu com James, porque ela não quis ouvir os detalhes da tortura que o filho dela sofreu. A única vez que ela compareceu ao tribunal foi para ouvir a sentença. Assim que ela chegou, ela viu Robert e o John de costas conversando com as famílias,
e ela percebeu que o ombro dele estava se mexendo, como se eles estivessem chorando. Mas quando ela chegou mais perto, ela percebeu que os garotinhos estavam rindo. E isso deixou ela muito frustrada, porque o filho dela estava morto e aparentemente os responsáveis pela morte estavam rindo, como se não tivessem prestes a ser condenado por assassinato. Um mês depois da sentença, a Denise deu luz a um garotinho que ela chamou de Michael James. Ela disse que o Michael é a razão dela ter sobrevivido à dor do assassinato do James, porque ele deu uma razão para ela continuar viva. Ela teve que parar de pensar no que aconteceu e começar a focar no que estava acontecendo e ser uma mãe de novo. Mas ela não parou de lutar por justiça pelo James. A Denise e muitas pessoas do Reino Unido acharam que a pena do Robert e do John tinha sido muito leve. O presidente do Tribunal Federal pediu para que a sentença fosse aumentada para 10 anos e a mudança foi aceita. Mas as pessoas ainda acharam que isso não era o suficiente. Uma petição divulgada pelo jornal The Sun pedia para que eles fossem presos por, no mínimo, 15 anos, o que significava que eles seriam soltos aos 25. É meio surreal, porque eles eram muito pequenos, né? A petição teve quase 280 mil assinaturas e o secretário de Estado acatou o pedido em julho de 1994. Só que 3 anos depois, em 97, o pedido de extensão foi anulado, porque um juiz argumentou que tinha sido ilegal o secretário de Estado tomar esse tipo de decisão, enfim. E o mínimo voltou a ser 10 anos. O assassinato do James foi uma coisa muito difícil de lidar para Denise e para o Ralph. A Denise se sentia culpada por ter soltado a mão do James rapidinho e o Ralph também culpava ela. Então a Denise começou a se isolar e o Ralph começou a beber e o casamento foi se desfazendo. Até que um dia o Ralph disse que ia dar uma volta e nunca mais voltou. E em 1995, eles se divorciaram. Mas, 3 anos depois, a Denise conheceu o Stuart Fergus, que era 7 anos mais novo que ela. Desde o começo, a Denise deixou claro que a situação do James e tal, que ela ia lutar muito ainda, sabe? Ela falou que isso era a prioridade dela. Então ela falou, olha, se você não quiser nada comigo mais sério e tal, eu entendo, porque a minha vida é essa. E, né, eu vou entender. E ele não, ele falou, não, tô com você. E o Stuart mergulhou fundo nesse relacionamento, ele tava muito apaixonado pela Denise. E acabou que eles se casaram, tiveram 2 filhos, eles casaram em 98. E o Ralph acabou se casando de novo também e teve 3 filhas com a esposa nova. Em 99, os advogados do Robert e do John apelaram à mudança da sentença de 10 anos, porque disseram que o julgamento não tinha sido imparcial, já que os meninos eram novos demais para entender o que estava acontecendo. Eles também disseram que eles receberam um tratamento desumano e degradante e foram injustiçados ao serem tratados como adultos. Só que o único tratamento adulto que eles receberam foi proibir que os pais ficassem do lado deles durante o julgamento. Então, sabe, porque eles não testemunharam, eles não tiveram que responder nenhuma pergunta. Então, não é que eles foram prejudicados também durante o processo, sabe? Foi dito que tudo que a promotoria usou foram provas, a versão das testemunhas que viram eles também no dia e os interrogatórios que eles tinham dado antes. Mas, por algum motivo, a sentença foi mudada para 8 anos, mais uma vez, porque a corte achou que o julgamento tinha sido um procedimento muito intimidador para uma criança de 10 anos, né, para 2 crianças de 10 anos, enfim. O que significava que eles iam ficar presos por só mais 2 anos. No dia 22 de junho de 2001, 8 anos depois do crime, o Robert e o John foram soltos. E durante todo esse tempo, na verdade, eles não ficaram numa prisão, eles ficaram numa instituição para menores infratores. Eles ficaram presos em lugares diferentes, e o nome das instituições só foi divulgado depois que eles foram soltos para não causar problemas. A sentença original dizia que eles tinham que ficar no mínimo 8 anos presos, mas como eles tinham atingido a maioridade, a lei dizia que eles tinham que ser transferidos para uma prisão de verdade. Só que, como a gente contou já antes, a sentença era indefinida. Então, eles podiam ser soltos a qualquer momento, depois desses 8 anos aí. A gente não sabe muito bem como foi a vida do Robert e do John quando eles estavam presos, mas quando o John tinha 17 anos, ele supostamente dormiu com uma das funcionárias ali da instituição, a gente não sabe muito bem, e ela foi demitida. Apesar dele ser menor de idade, ela ser adulta, enfim, isso ficou por isso mesmo, o caso não foi denunciado nem nada. Tirando isso, a instituição disse que o John teve um comportamento exemplar durante os anos e que estava confiante de que ele não seria um perigo quando ele fosse solto. O juiz responsável pelo caso achou que seria um desserviço colocar eles na prisão,
porque eles iam ser negativamente influenciados por criminosos e destruir toda a reabilitação que eles tiveram durante os últimos anos. O Comitê da Liberdade Condicional julgou que eles não eram uma ameaça à segurança do povo, mas que eles teriam que seguir algumas regras pelo resto da vida. Primeiro, eles não podiam falar um com o outro ou com a família do James, eles não poderiam visitar a área onde o crime aconteceu, e eles tinham que obedecer um toque de recolher definido pelo agente de condicional de cada um. E se eles desobedecessem qualquer uma dessas regras, poderiam ser presos de novo. Então, aos 19 anos, o Robert e o John receberam novos nomes para proteger suas identidades. Os pais deles já tinham recebido identidades novas também pelo mesmo motivo, né? Porque o governo tinha medo das pessoas tentarem atacar eles na rua aqui também, né? Enfim. Ficou proibido por lei que qualquer pessoa ou publicação divulgasse informações sobre os dois, e quem fizesse isso poderia ser multado ou até preso. E apesar da proibição, a Denise recebeu informações sobre onde o Robert estava morando, e ela até foi lá com a intenção de confrontar ele. Mas quando ela viu ele pela primeira vez depois de todos aqueles anos, ela ficou paralisada, ela não conseguiu falar nada. E desde então ela nunca mais quis se encontrar com nenhum dos dois. Em determinado momento, o Reino Unido pensou em mandar o John e o Robert para o Canadá ou para Nova Zelândia, porque seria mais fácil para eles esconder a identidade deles. Porque na Inglaterra todo mundo conhece os nomes deles. O assassinato do James foi um momento histórico para o país, e eles continuam sendo as pessoas mais novas a serem presas por assassinato no Reino Unido. Seria muito mais fácil para o país mandar eles para um lugar que o crime fosse menos conhecido e que a possibilidade deles serem descobertos fosse menor. Mas os dois países se recusaram a aceitar o John e o Robert, então eles seguiram com as novas identidades e protegidos pela lei da não divulgação. Mas a lei não impediu que as pessoas tentassem divulgar publicamente a identidade deles. O primeiro caso aconteceu em 2007, quando uma revista estrangeira ameaçou divulgar os novos nomes deles, e o governo da Inglaterra pagou 13 mil libras para impedir. Como a revista era estrangeira, eles não podiam impedir legalmente falando, então eles entraram nesse acordo financeiro aí. Mas algumas pessoas foram sentenciadas à prisão por compartilhar a identidade deles. Nenhuma delas foi presa mesmo, porque conseguiram mudar a sentença para uma multa ou algum serviço comunitário e tal, mas esse crime fica no histórico ali da pessoa, né? Em 2010, um menino de 19 anos foi sentenciado a 3 meses de prisão por alegar que um colega dele da faculdade era o Robert. No fim, a alegação era mentira, mas ele foi sentenciado mesmo assim porque ele colocou o colega dele em perigo, né? Em 2013, 2 homens foram sentenciados a 9 meses de prisão por postarem supostas fotos do John e do Robert no Twitter e no Facebook. No mesmo ano, um homem foi sentenciado a 14 meses de prisão por postar uma suposta foto do John no Twitter. Em 2019, a atriz inglesa Tina Malone foi sentenciada a 8 meses de prisão e uma multa de 10 mil libras por repostar uma foto do John no Facebook. Numa entrevista dada ao programa This Morning, no ano seguinte, a Tina disse que se arrepende de ter feito isso e que só fez porque não sabia que era ilegal. E a única pessoa que foi realmente presa nessa época foi uma mulher que mandou mensagens para Denise, fingindo ser um dos assassinos e o fantasma do James. Ela foi presa por 3 anos em julho de 2016. Nos primeiros anos de liberdade do John e do Robert, parecia que a reabilitação tinha realmente dado certo. Eles tinham empregos, não estavam desobedecendo nenhumas regras da condicional e até tiveram alguns relacionamentos. Só que para o John, isso não durou muito tempo. Em 2010, 9 anos depois de ser solto, ele foi preso para valer dessa vez. E adivinha pelo quê? Pornografia infantil. Ele mandava mensagens fingindo ser uma mãe com uma filha de 8 anos e trocava fotos da criança com outros homens pela internet. O mais surreal é que ele foi pego por culpa dele mesmo. Um dia, o John ficou bêbado e contou pro colega de trabalho a identidade dele. No dia seguinte, o John ligou pro agente da condicional, dizendo que achava que alguém do trabalho tinha descoberto quem ele era. Quando o agente chegou na casa dele, o John estava tentando quebrar o HD do computador com uma faca. E o cara achou aquilo muito suspeito, então levou o HD para a polícia. E lá dentro tinham várias imagens de crianças sofrendo abuso sexual por adultos. Aos 27 anos de idade, ele foi sentenciado a 2 anos de prisão pela posse e pela distribuição de imagens sexuais de crianças. Mas o John só serviu 1 ano e foi solto em liberdade condicional.
E 8 anos depois disso, ele foi preso de novo pelo mesmo motivo. E dessa vez a polícia descobriu mais de 1.000 fotos de crianças no computador dele e com um manual escrito: como fazer sexo com crianças pequenas com segurança. Meu Deus, que horror. Eu não consigo nem... Em 2018, quando John tinha 36 anos, ele foi sentenciado a 3 anos de prisão. Com essa segunda prisão, o Ralph, o pai do James, né, o menino assassinado, entrou na justiça para tentar acabar com o anonimato do John. E como aquela já era a segunda vez que ele ia preso, o Ralph estava argumentando que ele não merecia ter a identidade escondida, né? Ele estava fazendo merda. Mas o juiz disse que era perigoso demais pro John que as pessoas soubessem quem ele era, porque tinha a grande chance dele ser assassinado. Então, mesmo na prisão, esse anonimato foi mantido. Em 2008, um roteirista suíço chamado Niklas Hedstrom usou a transcrição dos interrogatórios do Robert e do John para escrever uma peça chamada Monsters, que estreou em Londres em 2009. Em 2011, a BBC lançou um documentário chamado John Venables, What Went Wrong? Né? Ou seja, o que deu errado? Depois que o John foi preso pela segunda vez em 2010. A Denise e a família do James participaram de vários documentários sobre o caso ao longo dos anos. E em 2018, ela lançou o livro I Let Him Go. Ela conta a história dela antes do nascimento do James e tudo o que aconteceu desde o desaparecimento dele até os dias atuais. A Denise conta que demorou muito para ela parar de se culpar pelo que aconteceu, porque, como o nome do livro diz, ela soltou a mão dele naquele dia. Então ela guardou muito essa culpa de que se ela não tivesse soltado, nada disso teria acontecido. E gente, eu preciso fazer um comentário pessoal aqui, que é muito pesado a dor e a culpa que essa mãe carregou, que não é justo. Ninguém imagina que, sabe, ao soltar a mão do seu filho por alguns segundos para pagar uma conta, ninguém espera passar pelo que ela passou, sabe? Só ela sabe o fardo do que ela teve que carregar todo esse tempo. Mas agora ela sabe que a culpa não foi dela, porque as únicas pessoas responsáveis pela morte do James são os assassinos. Muitas pessoas culparam ela durante muitos anos, assim, o que é um absurdo, né? Imagina, gente, não tem nem lógica, sabe? E apesar dela não ter culpa, né, a Denise passou muitos anos com medo de que alguma coisa acontecesse com os outros filhos dela, né? Até porque o Robert e o John ainda estavam soltos, apesar dela não saber onde, era muito fácil eles descobrirem onde ela estava, né? Então, para ela, o fato deles terem recebido novas identidades significava que eles não tinham que lidar com o crime que eles cometeram, né? No mesmo ano que o livro da Denise foi lançado, o diretor Vincent Lamb lançou um curta-metragem chamado Detainment, que também se baseia nas transcrições dos interrogatórios. E nesse curta-metragem tem cenas do James sendo torturado e morto pelo John e pelo Robert. O curta foi nomeado ao Oscar de melhor curta em 2019 e causou muita dor para a família do James. A Denise criou uma petição pedindo que o Vincent tirasse o filme do Oscar, porque ele foi feito sem autorização da família e ela estava enojada e desapontada. E apesar da petição ter arrecadado mais de 225 mil assinaturas, o Vincent disse que não ia tirar o filme, porque ele tinha a responsabilidade de tentar entender o que fez os assassinos cometerem um crime. E que tirar a nomeação ia contra o propósito de ter feito o filme, porque era como se ele estivesse jogando o filme fora e dizendo que ninguém deveria ver. E quando perguntaram para o Vincent o motivo dele não ter pedido autorização da família, ele disse que era porque ele sabia que eles iam negar. Em janeiro de 2019, a Denise e o Stuart, o marido dela novo, né, foram ao programa This Morning falar sobre tudo isso. Na entrevista, a Denise disse que não assistiu ao filme e que nem pretendia assistir, mas o Stuart assistiu e resumiu para ela o que acontecia. E para ela, se o filme ganhasse o Oscar, isso daria a qualquer pessoa o direito de fazer um filme sobre a história dos outros, sem entrar em contato com as vítimas. E que o certo seria que existisse algum tipo de regulamento que só permitisse que você fizesse filmes baseados em fatos, com a autorização dos envolvidos, caso eles estivessem vivos, né? E muitos atores que foram chamados para fazer o filme concordaram com isso, porque se negaram a participar assim que souberam que o Vincent não tinha pedido autorização da família. O programa entrou em contato com o Vincent e ele disse que a intenção nunca foi desrespeitar a família e que fez o possível para ser respeitoso com o James e mostrar a verdade. Mas uma coisa que o Stuart apontou
é que o John é caracterizado como um menino muito tímido e que parecia que só estava obedecendo o Robert, e que ele não teve um papel ativo no assassinato. E o Robert é caracterizado como um menino com muita raiva que estava sempre desrespeitando os policiais, quase como se ele estivesse tentando humanizar o John e colocar a culpa no Robert. Em nenhum momento eles comentam o que aconteceu com eles depois de saírem da prisão ou o fato de que o John foi preso várias vezes. A primeira audiência de liberdade condicional do John aconteceu em setembro de 2020 e o pedido dele foi negado. Ele apelou a decisão e a próxima audiência foi marcada para outubro de 2022, mas ela foi adiada indefinidamente e ele está preso até hoje esperando. Só que no meio do caminho, o governo do Reino Unido anunciou um projeto de lei chamado The Victims and Prisoners Bill, que pode afetar a possibilidade do John de ser solto. No momento, o direito dos presos tem mais peso na hora de tomar a decisão de conceder ou não a liberdade condicional. Mas, se essa lei passar, a segurança do povo seria o fator mais importante da decisão. E uma das coisas que é levada em consideração é se a pessoa já cometeu outros crimes. Como essa é já a terceira vez que o John é preso, né, é bem provável que ele não tenha direito à liberdade condicional. Em 2011, quando James faria 18 anos, a Denise decidiu fazer uma homenagem para ele. Ela entrou em contato com uma instituição chamada Red Balloon, que ajuda crianças que sofreram casos de bullying tão sérios que não conseguem ir para a escola tradicional. Em 2012, a Denise abriu uma unidade de Red Balloon em Liverpool e chamou de James Bulger House. Para Denise, a abertura da escola foi o jeito dela homenagear a vida do James, de tentar transformar uma situação traumática em algo que pudesse ajudar outras pessoas. Além disso, a escola Sacred Heart Primary School, que era a escola que o James ia estudar, fez um memorial para ele no jardim em 2008. Até hoje, o Robert não foi preso novamente. Ele continua vivendo com um novo nome e ninguém sabe onde ele tá. Para a família do James, isso traz uma grande insegurança, porque parece que a qualquer momento ele pode aparecer na vida deles de novo. Mas a Denise e o Ralph tentam não deixar isso paralisar eles e vivem todos os dias tentando manter viva a memória do James. Da Wonder, esse foi o Modus Operandi. Produção e apresentação, Carol Moreira e Mabê Bonafé. Roteiros, Bárbara Demerov, Carol Moreira, Luiz Leite, Mabê Bonafé e Paloma Fontes. Edição, Nathalie Martins. Produção, Bruna Vilela. Trilha de abertura, Leandro Neco. Identidade visual, Felipe Banjo. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Morgan Jones e Marshall Louie.